E aí, gente? Acharam que eu não ia aparecer mais, né? Mas estou aqui de volta, um pouco rouco, porque falei muito. Estou um pouco gripado. Essa semana, depois de 40 anos, eu peguei uma gripe. E parece todo mundo meio ruinzinho, né? O pessoal fala, é a lua tá minguante, a lua, né, tá murchando, a energia nossa tá murchando. Tem sempre uma explicação, né? Aquele mais cético fala, isso é viral, é um vírus. As explicações vão assim do mais, vamos dizer, subterrâneo, profundo, até o mais espiritual, né? Ou terreno, superficial. Uma explicação tudo tem. Hoje eu queria falar com vocês sobre a coisa que tem me chamado a atenção. Sempre eu quero falar coisas que me chamam a atenção. É claro que está naquele projeto ainda de a gente falar muito da astrologia alquímica. Como eu falei para vocês já lá no primeiro vídeo do Sol, da Lua, da astrologia, aquela pequena introdução da astrologia alquímica, a astrologia alquímica ela vem seguida de um tratamento, né? Ela não é uma astrologia de discussão. Tudo bem, se discute, se fala, o astrólogo atende, lembre-se que eu não atendo mais. O astrólogo atende e depois ele começa a discutir quais são aqueles aspectos, aquelas coisas, né, que vieram à tona naquela discussão entre o paciente e o alquimista, que ele acha que de alguma maneira precisa ser trabalhada, de alguma maneira precisa ser vislumbrada de algum ponto. Lançar o olhar sobre aquilo, né? Seria uma forma legal de falar, lançar o olhar sobre aquilo. Adoro esses coraçõezinhos. Então, vamos assim ao olhar do alquimista. O alquimista, quando ele está lá no laboratório, ele está vendo tudo isso, ele está vendo essas interpretações, ele está vendo tudo. Mas na cabeça do alquimista, astrólogo alquimista, ele está ligando tudo aquilo que ele está produzindo no laboratório com aquela discussão que se vai ter com o nosso paciente, aquele que a gente vai ler o mapa dele. Então eu tenho que estar atento a isso. Uma das técnicas utilizadas para se fazer esse tratamento, né, uma parte dessa técnica é feita com minerais. Eu hoje estou falando disso porque quando eu coloquei o Sol, a Lua, que eu falei do mineral ouro e prata, muita gente começou a escrever, procurar os alquimistas para saber assim, eu quero tomar ouro, eu quero tomar prata. Os minerais, de uma maneira geral, você tem que comer mineral. Você tem que comer. Até porque, além da comida, da alimentação hoje ser paupérrima em minerais, a gente não vai conseguir um bom trabalho de autoconhecimento, principalmente no nível astrológico, se a gente não consome minerais. Então, onde tem minerais? Minerais tem em toda a natureza, mas o mineral ele tem que estar quelado, ele tem que estar agrupado à molécula d'água. Onde é que a gente vai encontrar muito mineral quelado? Ouro quelado, prata quelada, magnésio quelado, que eles estão incorporados na molécula d'água, né? Já são em formatos iônicos, né? Pequenos, pequenininhos, partículas. A gente vai encontrar principalmente naquilo que é vivo, né? Que vem do solo, que vem da terra, sem químicas, né? Tem que ser puro, porque a química ela desmineraliza o vegetal, o legume que você come. Ela desmineraliza, ela acaba com o nutriente daquilo. Aquilo vira um isopor. Você está comendo uma cenoura achando que é cenoura, aquilo é um isopor, porque não tem nutriente, porque é feito o quê? Em cima de adubo. Aquele nutriente é pesado, aquele nutriente não é quelado, a planta absorve o mínimo daquilo. E eles dão assim muito hormônio, vitamina, para que aquilo vá muito rapidamente de uma semente de cenoura, vire lá o cenourão, né? E aquilo é um absurdo, porque é cheio de porcaria. Então, se alimentar com comida... Não, eu sou gordinho, adoro. Porque eu como bastante. Mas assim, eu vou comer pão, eu como pão integral. Eu vou comer cereal, eu vou comer cereais integrais.
A maioria do que eu como, pelo menos 80% da minha alimentação é orgânica. É orgânica. E sou carnívoro também, como peixe, como frango, mas assim, vou comer um frango, aí eu procuro determinadas marcas que existem no mercado, que eles são criados sem porcaria. Na alimentação nos oferece muitos minerais. E por que eu quero falar de mineral? Por que eu estou linkando um assunto com outro? Quando a gente tem essa carga de mineral no corpo, a gente tem uma facilidade maior de assimilar, de digerir a energia planetária. Você tem muito mais condições de fazer isso quando você tem um mineral do planeta no seu corpo. A alquimia antiga, ela acredita assim, ó, que você por exemplo, que o Sol, se ele quer, eu já falei isso inclusive, quando ele quer explodir lá e produzir muitas ondas em direção à Terra, e ele toma essas atitudes e vem aquelas tempestades magnéticas, quando entra em contato com o solo terreno, em algum lugar vai nascer uma mina de ouro. Então, quando você come aquele ouro, você tem ali uma tradução física, né, do espírito solar. A mesma coisa, se por exemplo, nessas grandes tempestades magnéticas do Sol, se tiver lá a Lua no meio entre ele e a Terra, vai nascer prata, vai nascer uma mina de prata. Se você se alimenta dessa prata, você vai ter ali o espírito da Lua sendo digerido, sendo transformado em energia para você. Os nossos minerais, o que é que eu faço? Qual é a parte importante mineral? Não é só para fazer osso, né? Mineral. Os minerais, eles participam ativamente do processo metabólico. Então, por exemplo, você vai comer banana, vai comer um mamão, vai comer um frango, vai comer qualquer coisa que você queira comer. Lá nos intestinos, no estômago, tem as enzimas. O que a enzima faz? Depois que tudo ali é quebrado, as enzimas se encaixam com o nutriente da comida e ela leva isso para o sangue, transformando isso em um potencial, em energia. E aquilo ali a energia vai ser usada por você, por nós. Agora, quando um mineral, qualquer mineral, ouro, prata, zinco, carbono, estanho, magnésio é um espetáculo, ele participa disso aqui, desse encontro, da enzima com o que você está comendo, que também tem enzima, mas o corpo produz algumas, e alguns alimentos têm muitas enzimas boas para a digestão. Quando o mineral participa dessa atividade, o que é que você vai ter? Você vai ter uma rapidez enorme nesse processo digestivo. Então, Paracelsus, um médico de 500 anos atrás, ele dava uma importância enorme a isso. Enorme. Então, ele falava que a gente tinha que metabolizar corretamente a energia do signo. Tinha que metabolizar a energia dos planetas. Para poder você compreender essa força planetária que a gente carrega e muitas vezes não sabe. E não sabe, não é porque a gente não tem a força, porque a força é inerente ao espírito. Todo mundo tem a força, mas a força ela precisa ser traduzida no corpo. Ela precisa ser transformada em energia física, corpórea, para que você possa literalmente entender o que é o guerreiro ariano, o que é o ambicioso taurino, o que é a inteligência de Gêmeos, o que é a compaixão do canceriano, a família, a ancestralidade. Para que você entenda o que é o poder da personalidade leonina, o carisma, mineral ouro. Eu já falei um pouco disso anteriormente. Né? Para que você entenda, por exemplo, o que é ser organizado, metódico, disciplinado, qual a importância que isso tem na sua vida. Você precisa entrar em contato com o quê? Com os minerais do signo de Virgem, do Mercúrio que rege Virgem. Entendeu? Então, Paracelso, ele fez um tratado, um postulado espetacular, uma coisa linda.
cara é um visionário, né? Muito forte, assim, inteligência absurda, né? Como foi o Tesla, como foi o Leonardo da Vinci, como foi todos esses caras, eles viram hoje, não viram a época deles. E ele fala muito isso, da importância da mineralização. Então, lá no meu laboratório, o que é que eu faço? Eu produzo para os alquimistas minerais que são agrupados na molécula d'água. Então, tá lá você... eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não tenho... Eu sempre fui muito frouxo, eu sempre fui muito covarde. E isso é uma mentira que você está contando a respeito de você mesmo, porque não existe isso. O espírito carrega as forças do signo, carrega o poder dos planetas, porque nós somos feitos desta matéria-prima, da matéria das estrelas. Isso é provado cientificamente. E como é que eu faço para traduzir isso corretamente? Mineral. Aquilo que a alquimia chama de aliastrum, os aliastrums de Áries, de Peixes, de Aquário. Eu não consigo ter uma ideia, eu não consigo ver o futuro, eu não consigo ter essa segurança de que do outro lado da montanha vai dar tudo certo. Você tem que tomar os minerais ligados ao signo de Aquário. Para isso, você precisa fazer um grande trabalho. Claro, para chegar nesse nível, vocês precisam fazer, nós todos, né? Eu não estou me excluindo. Fazer um trabalho de detox para tirar o quê? Essa toxina intestinal, essa corrupção intestinal, essa corrupção que dominou o aparato digestório. Com o quê? Coca-Cola, cigarro, muita porcaria, muita comida industrial. Isso aí detona a gente. Não é que você não tenha direito lá de comer e cometer aquele pecadinho, entendeu? Você pode cometer muitos pecados, pelo menos uma vez por semana, mas não todos os dias. Não todos os dias. Então é fundamental que a gente venha mineralizar o corpo, para que a gente compreenda melhor a alma. A alma só consegue manifestar os seus potenciais espirituais, os seus potenciais astrológicos, se o corpo estiver mineralizado. Então, só não adianta, por exemplo, você pode até querer, Joel, vê aí eu não atendo mais. Joel, vê aí o meu mapa e me dá um conselho. Eu posso chegar para você e dizer, nossa, que lindo, você tem isso aqui, lá na casa do guerreiro, você é uma pessoa que vai à luta, você é uma pessoa corajosa. A pessoa fica olhando assim para mim, nossa, mas eu não sou nada disso. Esse mapa está errado. Não necessariamente. O mapa está certo, a gente fez tudo direitinho. O que é que está errado? A falta de mineral no corpo. Então é fundamental procurar um alquimista que tenha, né, eles ficam 3 anos e meio para ficar prontos lá no laboratório. É uma tecnologia alquímica do ano 1300. Ela é antes do Paracelso, que é do Nicolas Flamel, onde eu coloco lá os minerais e componho lá ele com a molécula d'água que não fica no fígado, que não ataca o corpo. Entendesse? É muito legal. E aí você pode, né, vislumbrando o seu mapa, discutir com o seu astrólogo alquimista a relação que você tem com esse mapa, as suas dificuldades, as coisas que você venceu, as questões que você fez um bypass, né, deixou para depois, para você trabalhar, e principalmente as questões que você criou, mecanismos de defesa, mecanismos de, né, ficar lá sentado no sofazão. Então, esse é meu papo de hoje, tá bom? Não deixa de ser astrológico. Falei um pouco dos minerais. Depois eu falo um pouquinho assim de cada mineral, é bem legal. É um assunto bem legal, mas já um assunto, vamos dizer, da medicina alquímica. Mas, por enquanto, fica assim. Uma ideia geral da importância que é mineralizar o corpo. E se você não tem acesso a esse tipo de coisa, vá lá comer cenoura, beterraba, alface, coma folhas, coma legumes, pelo menos uma vez por dia. De preferência, orgânicos, para você ir mineralizando o corpo. E aí, com certeza, 2 meses depois, 3 meses depois que você está fazendo, né, essa gulazinha aí com muita coisa viva e verde, aí você vai começar a ver que você sonha mais, aí você vai começar a ver que diante de situações você enfrenta, você encara com essa simplicidade.
Porque é simples, o mecanismo é simples. O que é que acontece? As pessoas escondem isso, a cultura esconde isso. Porque a indústria alimentícia quer vender enlatado, quer vender engarrafado, quer vender... Isso é essas porcaria aí, né? Nada, apesar de que nós temos hoje coisas veganas maravilhosas, hein? Tem um amigo meu aí em Curitiba que faz uma coisa maravilhosa, vegana. Qualquer dia, se ele me der uma comissão, eu faço uma propaganda dele aqui. Ó, gente, é isso aí, né? Papo curto, rápido. E aí, essa semana aí, eu quero conversar com vocês mais ainda sobre astrologia, tá? Muita gente ainda ficou em dúvida com Sol, com Lua, e eu ainda quero falar mais do Sol e da Lua. E depois nós vamos começar a discutir Saturno, Júpiter. Júpiter é muita coisa, hein? Principalmente porque hoje, agora é o ano dele. Júpiter, Mercúrio, Marte, compreender Júpiter, compreender Saturno é lindo. E cada um tem um mineral. Se a gente quiser que ele funcione corretamente no corpo, nós temos que fazer contato com esse mineral. Tá bom? E fazer o mineral quelado. Tá? A antroposofia tem bastante coisa com mineral, muito legal. Existem muitas técnicas aí que você tem esses minerais quelados que não são prejudiciais ao corpo e você vai absorver melhor a energia planetária, a energia do signo e seus potenciais em você. Essa era, vocês estão vendo no dia a dia a importância que tem da gente se manter sóbrio, da gente se manter sóbrio, que eu digo, não é não tomar um vinho não, né? Mas sóbrio assim, ter essa sobriedade de estar atento às coisas que estão rolando. Você vê, é muita energia no coletivo e a gente precisa estar bem mineralizado para poder a gente compreender isso tudo num ângulo muito maior, muito mais consciência de todos os processos, tá bom? Então, ó, eu vou me despedir aqui de vocês. Tem muita gente aqui me assistindo, não é? E aí não dá para ficar falando, mas eu adoro esses coraçõezinhos, tá bom? Então é isso aí. Então eu espero que vocês gostem e vou continuar aqui fazendo minhas lives. Coloquei hoje aqui um barquinho do Neemias. Esse é o barco do Neemias, tá bom? Tchau.